Então, após os pré-socráticos, né? Pré-socráticos assim são definidos porque eles vieram antes de Sócrates, ou não necessariamente antes de Sócrates. Muitos viveram ali mais ou menos na mesma época, mas relaciona-se ao estilo da escrita que esses filósofos tinham, o estilo das suas ideias, do seu pensamento, e assim são classificados. Agora, Sócrates foi um filósofo grego que dividiu, ou melhor, que posteriormente os estudiosos da filosofia, os historiadores da filosofia, dividem a filosofia em duas eras. A era pré-socrática, o período socrático em que Sócrates estava vivo, e o período pós-socrático. Assim como a história humana é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E por que Sócrates é tão importante? Primeiro, por conta das preocupações que começam a mudar a partir de Sócrates. Enquanto os pré-socráticos estavam preocupados com o arqué, com a essência das coisas, Sócrates já vai trabalhar, já vai dar início à conversa de fato da ética, no sentido dos problemas humanos. E a história de Sócrates, em parte, está relacionada a um problema humano. Porque Sócrates é considerado, em sua época, ele é dito pelo oráculo de Delfos que Sócrates seria o mais sábio homem da Grécia ou de Atenas. E Sócrates não concorda com essa afirmação. Existe uma frase famosa que Sócrates nunca disse, mas que sintetiza bem o ocorrido e por isso ficou famosa. É que a frase "só sei que nada sei". Na verdade, ele não concordou com a ideia, com a declaração de que ele fosse o homem mais sábio, mas posteriormente ele começa a conversar com as personalidades da época, com os indivíduos, os ditos sábios, e ele chega à conclusão de que talvez ele seja o mais sábio, mas não por conta de algum estudo ou de algum conhecimento aprofundado, não. Apenas por conhecer a própria limitação, os limites do seu pensamento, os limites do seu conhecimento, saber que não sabe tudo. E talvez essa humildade, talvez essa compreensão fosse o que levasse Sócrates a ser considerado o mais sábio. Isso tem, de alguma forma, uma certa raiz da filosofia judaica, como Salomão, que diz não sede sábio aos próprios olhos. E claro, outras tem ainda outras origens anteriores até a Salomão, mas Salomão sintetiza isso muito bem, não sede sábio aos próprios olhos, e Sócrates vivencia isso e por isso é considerado o mais sábio dos homens, segundo diz a história. Agora, Sócrates traz essa reflexão, né, da humildade, e que é uma reflexão importante na ética, porque sem humildade não há ética. Sem humildade, o indivíduo considera-se superior aos demais, e se considerando superior, não tem como ter algum tipo de ética, porque quem se considera superior, ou melhor, não tem como ter uma boa conduta, porque quem se considera superior agirá com arrogância, com orgulho, com
prepotência, naturalmente. Bom, agora, Sócrates, ele cria ao longo da vida um discípulo, ou vários discípulos, mas especialmente um chamado Platão, que vai dar continuidade à sua obra, porque Sócrates em si não escreveu nada. Sócrates não deixou nenhum registro de sua obra. E Sócrates é condenado à morte, o suicídio forçado por envenenamento com cicuta. Ele é obrigado então a beber veneno, então ele morre. Por quê? A primeira condenação contra Sócrates é a condenação de ateísmo. E associado a isso, a condenação de tentar dissuadir a juventude da época com as suas ideias ateias, as suas ideias questionadoras. Sócrates desenvolve um método de reflexão ou de indução à reflexão a partir do questionamento. Então, Sócrates desenvolve o que vai ser chamado de maiêutica, que é o método socrático de questionamento. Só que Sócrates, na verdade, não era ateu. Sócrates só não cria nos deuses gregos. Sócrates tinha uma visão de um Deus monoteísta, mas não exatamente próximo ao que seria o cristianismo ou o judaísmo. Sócrates se aproxima um pouco mais do que seria o zoroastrismo, né? No sentido de um Deus que para ele é o bem e o mal ao mesmo tempo. Né? E há um grupo de filósofos gregos que tem uma compreensão de um Deus monoteísta, que para alguns é bem e mal ao mesmo tempo, e para outros é apenas bem, e para outros é simplesmente desconhecido e não se sabe se é bem, se é mal, ou o que seria. Agora, dois outros filósofos gregos que criam em um Deus monoteísta eram Erato e Epimênides. Epimênides, esse que aconselha durante uma época de seca que os atenienses construíssem um altar ao Deus desconhecido, ao Deus que não tinha nome, que não tinha rosto, que não tinha imagem ou qualquer coisa do tipo. Eles segundo diz o historiador posteriormente Diógenes de esqueci onde, mas Diógenes, esse historiador, conta ali a história de Epimênides e deixa registrado o ocorrido. E o próprio Epimênides, junto com o Erato, eles são citados, né, posteriormente por Saulo de Tarso, né, conhecido como apóstolo Paulo pelos cristãos. Então, o Saulo de Tarso, ele vai a Atenas e ele declara que aquele altar que teria sido erguido ali, né, pelos gregos ao Deus desconhecido, que este Deus desconhecido seria o Deus judaico-cristão. E assim algumas pessoas que eram devotas a essa divindade passaram ao cristianismo com Saulo. Isso acontece no episódio em que alguns filósofos estoicos e epicuristas levam o Saulo ou o Paulo ao Areópago, onde ele discursa, né, e fala ali a sua tese a favor do cristianismo. Agora, o Sócrates e o Saulo, obviamente, têm uns 500 anos de distância um para o outro. Agora, é interessante observar que
o Sócrates tinha, de fato, uma visão diferenciada tanto da religião quanto da cultura e do pensamento da época, e por isso ele realmente é brilhante em seu tempo. Agora, a maior herança de Sócrates são seus discípulos, com certeza. Principal deles sendo Platão. Platão que vai desenvolver grandes obras voltadas para a ciência política.